2 Timóteo, capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 15. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos. Pai, obrigado pela palavra lida. Rogamos que o Espírito Santo aplique a nosso coração, concedendo-nos a graça de crer e praticar esta palavra. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vendo a biografia dos puritanos, e hoje o puritanos, vamos tratar, um excelente pregador da palavra, conhecido pela sua ênfase na pregação e o alcance que a pregação dele teve. Então o apóstolo Paulo convida Timóteo a apresentar-se aprovado a Deus. E a característica deste obreiro aprovado é que ele não se envergonha. E a vergonha dele vem, o não envergonhar dele vem do fato de que ele maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra indica que ele tem familiaridade e consegue aplicá-la com facilidade. Isso por meio da pregação e do ensino. Então hoje nós vamos tratar deste puritano. Hoje nós não teremos os nossos slides, mas vamos trabalhar o puritano William Guthrie. Nós temos visto os puritanos em três fases. A primeira fase são os puritanos ingleses, onde surgiu o puritanismo na Inglaterra. Descontentes com a forma como a igreja anglicana se portava diante da reforma protestante, os puritanos então buscaram reformar a igreja anglicana. Então surgiram ali os dissidentes não conformistas, chamados de puritanos, na Inglaterra. Depois, na Escócia, e hoje nós vamos ver um puritano escocês. E posteriormente, os puritanos na Nova Inglaterra ou nos Estados Unidos, na América do Norte. Essas três fases. Nós hoje vamos tratar de um dos puritanos escoceses, William Guthrie. Ele nasceu em 1620, filho de James Guthrie, proprietário de terras em Pittsford, em Angus. Foi o mais velho de 5 filhos homens, dos quais 3 se tornaram ministros do Evangelho. Ele estudou na Universidade de St. Andrews, graduando-se como mestre em artes em 1638. Lembrando que artes, aqui nesse período, não é o curso de artes que nós encontramos hoje nas universidades, mas conhecido como artes cênicas. O curso de artes, tanto na graduação quanto no mestrado, nessa época indicava mais um curso na área de humanas. Então, os puritanos geralmente iam por essa área, que envolvia aqui o direito, a teologia, e nessa área então é que ele se formava, a filosofia. Ele estudou lá na Universidade de St. Andrews sobre o cuidado de Samuel Rutherford. Nós já vimos esse puritano inglês aqui. E o Samuel Rutherford vai ensinar a teologia para o William Guthrie, formando nele esse conhecimento acerca da fé reformado. Também o leva à salvação e depois o conduz ao ministério. Então, quando ele vai estudar lá na Universidade de St. Andrews, ele não só conhece a teologia reformada, como ali ele conhece a Cristo, e depois vai então ter, por meio de Samuel Rutherford, a ideia de se tornar ministro, indo então servir a igreja como pastor. Ele foi licenciado para pregar pelo presbitério da cidade de St. Andrews em 1642. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, como funcionando no presbiterianismo. Os pastores fazem o curso de teologia de 5 anos. Ao se formarem, eles são licenciados pelo presbitério. Os presbitérios ingleses e escoceses o faziam por 2 ou até 3 anos. Nosso presbitério o faz por podendo ser 2 anos. Se passar, ele é imediatamente cassado. Então, o que é a licenciatura? É um período de provas,
aonde o estudante de teologia, tendo sido formado e aprovado, apresenta-se ao presbitério, que é a reunião das igrejas daquela localidade. Ali ele é licenciado para pregar o evangelho. Então ele vai ser experimentado agora na igreja, servindo a igreja local. Em sendo aprovado nesse período de testes, ele é ordenado pastor. Então, no ano de 1642, ele é licenciado para pregar pelo presbitério de St. Andrews. Em 1644, ele foi ordenado como ministro para a cidade de Fenwick, uma paróquia de Ayrshire, onde ele vai trabalhar o seu ministério. Então, do ano de 1642 a 1644, ele cumpre sua licenciatura, é aprovado e é então ordenado e vai servir nessa pequena cidade. As condições da paróquia que ele assumiu eram horrorosas. Vamos entender um pouquinho como funcionavam os anglicanos. O anglicanismo é uma religião de praxe. O que significa isso? O pastor não pregava, ele lia uma homilia. O bispo primácio, que estava em Londres, enviava todo ano as homilias, que geralmente seguiam um calendário litúrgico. Então, o advento, 5 domingos antes do Natal, ele enviava mensagens que diziam respeito ao Natal. O pastor da paróquia local só lia aquele documento. Literalmente pegava e lia o que o arcebispo primário tinha escrito. As orações não eram extemporâneas, as pessoas não as faziam de coração. Tinha um livro chamado Livro Comum de Orações, eles abriam, liam as orações. Então, era tudo repetido. Isso trouxe um esvaziamento do participar daquelas pessoas com a fé. Era uma coisa automática, sem sentido. Outra coisa que não se exigia era uma vida de santidade. Então, era comum as pessoas saírem de um bar bêbadas e entrarem na igreja. Era comum as pessoas saírem dos prostíbulos e entrarem na igreja. Por tradição, porque era a religião oficial do Estado, todo mundo era anglicano. Então ia-se à igreja para simplesmente marcar presença. Então não se exigia santidade. E aquela igreja que ele assumiu tinha condições horrorosas no que diz respeito à vida cristã. Imperava nela a ignorância, eles desconheciam as escrituras, as doutrinas da fé cristã, não conheciam nada acerca de Cristo ou sobre a salvação. As pessoas não temiam a Deus, não tinham medo do pecado, de desagradar a Deus, viviam uma vida em devassidão, pecado após pecado, sem temor a Deus. Muitos aldeões se recusavam a comparecer aos cultos na igreja e não queriam tomar tempo com a catequese ou com o culto familiar. A palavra catequese perdeu o significado para nós no século 21, mas ela lá no Novo Testamento é usada pelos apóstolos, e a palavra grega katekel, que é transliterada como catequese, significa ensinar. Então a catequese é um lugar onde se ensina. Os catecúmenos são aqueles que são ensinados. O que era catequese nesse período da Reforma? Era o processo de tomar os catecismos, perguntas e respostas, e instruir as pessoas. Então um pastor chegava numa casa, se sentava com a família e perguntava: qual é o fim principal e supremo do homem? E a família respondia: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse era um processo de ensino que instruía as pessoas. Outro processo era o culto familiar. No culto familiar, os lares eram moldados conforme o Evangelho e instruídos na palavra de Deus. O que ele percebeu é que nessa época não havia nem catequese, nem culto familiar, e muitas pessoas da aldeia se recusavam a ir até os cultos. Então eles estavam distantes de Deus, do Evangelho e da palavra. Sobre esse período, então, ele começou diligentemente a servir ali como pastor e chegou ao ponto até de oferecer 2 shillings. Shillings eram as moedas antigas, uma espécie de cents, que é o nosso centavo. E ele chegou a oferecer para um homem bêbado, num dia de domingo, 2 shillings para que ele fosse ao culto. Diz que o homem foi. No outro domingo ele ofereceu mais 2. E disse que ele passou então a ir com frequência. E conta-se que depois de se converter verdadeiramente, nunca mais em toda a sua vida ele deixou de faltar um único culto naquela igreja.
Então ele começou esse trabalho de trazer novamente, de incluir as pessoas nas atividades, de trabalhá-las e ensiná-las novamente o Evangelho. Sob os 21 anos de seu ministério na cidade de Fenwick, a cidade recebeu um novo derramamento do Espírito. A nova igreja ficava repleta. Centenas de pessoas tornaram-se frequentadores regulares, renasceram e cresceram na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Matthew Quenford diz assim: ele era um ministro, um pastor, um pregador. Converteu e confirmou muitos milhares de almas e foi considerado o maior pregador da Escócia. Então, de fato, William Guthrie se tornou o maior pregador da Escócia. Milhares de almas foram confirmadas sobre o seu ministério. Nós temos que entender que a Reforma Protestante levantou o que diz respeito à doutrina, o Evangelho, no grande continente. Mas a Inglaterra, que é uma ilha afastada, ficou isolada e não foi alcançada plenamente pela Reforma. Quando o rei decidiu romper com o catolicismo e criar um anglicanismo, ele abriu as portas para a Reforma. E alguns pastores da igreja anglicana começaram a ler os escritos de Lutero, de Calvino e os documentos reformadores. E foram então influenciados e iniciaram uma nova reforma. Então o que eles estavam experimentando aqui era um avivamento que não é o mesmo avivamento que aconteceu no continente, mas é paralelo. Então muitas pessoas vieram a Cristo neste período. Guthrie casou-se com uma mulher chamada Agnes Campbell, um ano depois de se estabelecer na cidade de Fenwick. Menos de um ano depois de casado, ele foi chamado para servir como capelão do exército escocês durante a Guerra Civil. A Escócia entra em guerra com a Inglaterra, nós vimos isso há 2 estudos atrás, se não me engano a memória, e durante esse período da Guerra Civil, ele vai servir como capelão do exército escocês. Então, um ano depois de casado, ele já parte para a fronte de batalha. Então ela fica e ele vai acompanhar o exército nesse período. Ele foi ferido gravemente, ficou enfermo, mas a sua esposa confiava perfeitamente na soberania e na providência de Deus. E enquanto ele estava lá, ela sabia que ele tornaria, se assim fosse o desejo de Deus. Ele passou por numerosos males físicos relacionados ao estresse que ele experimentou durante este período, tanto de pastorado quanto na guerra civil. Ele procurou vencê-los em parte praticando 2 esportes, a pesca e a caça a aves. Então, como o estresse afetava a saúde dele, ele procurou praticar pesca e caça a aves. Quem já caçou aves aqui? Uma perdiz, sabe como é relaxante, né? Quem pesca sabe também o quanto é relaxante, né, Elias? Vamos agora para a nossa 6ª pescaria aqui, os homens da igreja. Quando eu cheguei aqui, os homens eram estressados, tudo relaxado. Olha lá o Elias, como ele está relaxado. É a 6ª pescaria, aí os presbíteros aqui, tudo relaxado. Então ele relaxava, porque o estresse de fato afeta, nos afeta. Então você precisa ter um escape. Alguns buscam um escape nas drogas, nos vícios, no pecado. E nós precisamos ter hobbies que sejam lícitos. Claro que não pode se tornar algo viciante, porque aí você está pecando, mas algo que seja lícito, que seja de fato algo que vai produzir um sentimento agradável e vai trazer saúde para você. Mesmo durante a caça, ele discutia verdades espirituais com seus companheiros de caça, diversas vezes discutindo muitos assuntos teológicos. O trabalho de William Guthrie era assinalado por zelo e coragem. Certa ocasião, alguns soldados que não tinham credenciais adequadas aproximaram-se da mesa do Senhor. Guthrie falou-lhes com tão amorosa seriedade que eles imediatamente voltaram aos seus assentos. Como funcionava na época dos puritanos? A igreja anglicana tinha uma prática. Os membros da igreja se levantavam na ceia, faziam uma fila e vinham até a mesa, onde se ajoelhavam e recebiam da mão do próprio pastor os elementos. Os puritanos foram contra isso, proibindo que se ajoelhasse diante do pão e do vinho, porque eles não devem ser adorados, e que recebesse da mão do próprio ministro.
mas mantiveram a prática de que os crentes viessem até a mesa para receber. Quando isso acontecia, qual era o dever dos pastores e presbíteros? Se houvesse alguém que não estivesse levando uma vida de acordo, ele deveria ser instruído a não participar. Não participe, regularize a sua situação e venha à mesa do Senhor. A ideia do cuidado. Se alguém está em pecado, que não coma, examine-se a si mesmo. E ele precisa então, aprovado, participar da mesa. Nessa situação, quando alguns soldados vieram, ele os exortou de forma séria, mas amorosa, e que eles retornaram e se assentaram nos seus lugares. Você tem ideia, Calvino foi expulso de Genebra por causa, um dos motivos foi esse, ele queria proibir que as pessoas que não tinham vida santa viessem à mesa do Senhor receber o sacramento. E aí surgiu aquelas situações, quem é você para me proibir? E então ele enfrentou muita oposição por causa disso. É um dos processos que nós precisamos revitalizar na igreja, um acompanhamento mais sério do conselho, de forma personalizada aos crentes, para saber como é que eles estão se aproximando da mesa do Senhor, se não estão em pecado, se estão buscando lutar contra o pecado, que é uma distinção entre você pecar e ser perseguido pelo pecado e resistir ao pecado. Outra é você estar sendo perseguido pelo pecado e viver no pecado. Se ele está impenitente, ele deve ser disciplinado. Lembrem-se que a palavra disciplina não é castigo, tá? Não confunda. Disciplina é colocar as coisas no devido lugar. Então, o que é certo deve ser praticado, o que é errado deve ser rejeitado. Então, a disciplina conduz as coisas para a direção correta. É como se eu chegasse em casa e o meu filho Isaac, de 5 anos, pegasse o bife do prato e ficasse brincando de carro, passando na parede, sujando tudo de óleo no chão. Eu cheguei a falar: filho, o bife é para ser comido e não para brincar. Isso é disciplina. Ou então eu chegasse e encontrasse com o seu carrinho de plástico, que em vez de estar brincando, ele estava arrancando as rodas e mastigando. Eu ia falar: Isaac, o carro, o seu brinquedo, é para você brincar e não para comer. Eu estou disciplinando, colocando as coisas no devido lugar. Mas se ele permanece no erro, aí vem a punição, aí vem o castigo. Então as pessoas às vezes confundem as coisas. Então a disciplina é quando a igreja diz assim: olha, o que você está fazendo deve ser feito assim, e não desse jeito. Caso ele não aceite, aí vem um castigo. E aí o castigo então é aplicado para que ele faça as coisas da forma correta. William Gunther publicou no ano seguinte os seus sermões chamados As Raízes de uma Fé Autêntica. Esses sermões foram reunidos neste livro, receberam o seguinte elogio do puritano Joe Owen, que ficou tão impressionado com esses escritos que disse: esse pequeno livro contém mais teologia do que todos os escritos meus. Interessante isso. Joe Owen é o pai da teologia puritana. Ele tem uma coleção de escritos, são, se não me falha a memória, 32 volumes. Eu acho que cada volume tem 400 páginas. Joe Owen escreveu tudo isso. E ele vai e fala assim: olha, esse pequeno livreto que eu li tem mais teologia do que tudo que eu fiz. É um elogio grandioso. Vocês verem a profundidade dos escritos do William. E ele ainda disse mais: ele é um dos maiores teólogos que eu já vi escrever. Maravilhoso o testemunho dele acerca do William Gunther. Bom, devido ao ato de uniformidade que aconteceu, o rei da Inglaterra então obriga todos os pastores a se tornarem anglicanos. Livro comum de orações, não pode pregar, tem que ler a homilia, tem que fazer com que os crentes se ajoelhem diante da ceia. Esse ato de uniformidade foi recusado por muitos puritanos que disseram: nós não vamos assinar. Vamos continuar pregando a Escritura, vamos continuar servindo a ceia sem que ela seja necessário que se ajoelhe para recebê-la. Também não vamos usar as roupas sacerdotais, nós vamos recusar tudo isso. Com isso, ele foi proibido de pregar no ano de 1664, sendo privado do seu ministério. Na quarta-feira anterior ao domingo no qual ele foi suspenso, o povo da cidade de Fenwick observou um dia inteiro de oração e jejum.
William Guthrie lhes pregou neste dia Oséias 13:9, com o título: Ó Israel, destruíste a ti mesmo. No domingo seguinte, ele pregou seu último sermão baseado no restante deste texto, onde diz: Mas em mim está o teu tesouro. Disse que no final deste sermão a congregação estava em lágrimas. Então, quando ele é proibido, ele prega falando para o rei da Inglaterra: olha, você está destruindo o povo de Deus. E no domingo depois ele prega nesse mesmo texto dizendo assim: o tesouro de Deus está sendo negado ao povo. E a igreja então chorou, sabendo que ele tinha sido destituído do seu ministério. Ele adoeceu gravemente e morreu de enfermidade renal no dia 10 de outubro de 1665, com a idade de 45 anos. Deixou viva sua mulher e 2 filhas, mas seus 4 filhos morreram antes dele. Então, um ano depois de ter sido proibido de continuar pregando, ele perece por causa de problemas renais e deixa a esposa e 2 filhas. Bom, os seus escritos, o mais famoso deles é o escrito que nós já citamos, As Raízes de uma Fé Autêntica, 207 páginas. É um livretinho pequeno em relação ao que os puritanos geralmente escreviam, mas de grande profundidade. Esse livro é um clássico sobre a certeza da fé. Ele foi impresso mais de 80 vezes e foi traduzido nas diversas línguas: francês, alemão, no holandês. Naquela época, a impressão ela era feita de forma manual. Os livros eram costurados à mão, as impressões eram feitas. Então se montava, ele trazia o texto, o tipógrafo montava com as letras feitas em ferro, cada uma das páginas, e manualmente imprimia com tinta, molhava as formas de ferro e depois imprimia. Então foi impresso mais de 80 vezes. Mais de 80 edições foram impressas, para você ver como foi importante naquela época o livro. E em várias línguas. Outra característica: é muito difícil os livros serem traduzidos, exigia muito trabalho. Então ele foi impresso em mais línguas do que a língua inglesa. Depois de ter escrito o livro, ele tornou-se então mais famoso e conhecido por causa desse seu escrito. O livro está dividido em 2 seções. A primeira provê numerosos testes bíblicos sobre como a pessoa pode saber se é cristã ou não. Então ele vai oferecer um manual prático para você ter certeza da sua fé. Então, na primeira parte, ele tem algumas questões que você se examina para perceber se sua fé é autêntica. O uso que ele faz do termo interest no título refere-se a uma reivindicação legal da aliança que Cristo faz com os crentes. Então, qual é o interesse que nós devemos ter na pessoa de Cristo? Eu falei sobre isso domingo de manhã aqui. Quando nós vamos à mesa do Senhor, aos sacramentos, do batismo, da ceia, qual é o interesse que você tem por Cristo? É o primeiro ponto. De fato, é importante para nos examinarmos quanto à nossa fé, como é que você olha para o ato redentivo de Cristo? Se você olha para isso como um ato histórico passado seu, no qual você creu, você precisa avançar muito na fé cristã. Porque o ato redentivo de Cristo é algo que você se apropria diariamente. Diariamente. Vamos pensar um pouquinho. Ontem a minha esposa saiu e falou assim: você limpa os sapatos e lava a área. Eu fui para o computador e me interti e não fiz o que ela pediu. Quando ela chegou, o que ela fez? Ficou feliz da vida, né? Foi isso? Não, ela ficou brava. Ela ficou muito brava. E ela falou: por que você não fez o que eu te pedi? Aí o que eu fiz então? O que a gente faz nas situações? A culpa é da mulher que você me deu. A culpa é da serpente. Não é assim que a gente faz? Não é assim que Adão e Eva nos ensinaram? Bom, só que a culpa não é de nada disso. A culpa é minha. Vocês concordam?
não é? Desleixo com o que ela me pediu, falta de atenção em cumprir o que ela me pediu, até um pouco de preguiça. O que eu preciso fazer então? Reconhecer esses pecados. Aonde? Nas Escrituras. Depois de reconhecê-los, eu sou capaz de vencê-los? Amanhã, quando minha esposa pedir, de pronto eu vou dar um salto e vou fazer tudo o que ela pediu para mim. Mas eu estou tão cansado agora depois de tomar essa decisão que eu vou deitar um pouquinho aqui no sofá. É isso que eu vou fazer. Então, em vez de ficar tomando decisões pessoais, eu olho e falo assim: Senhor, eu não sou pronto nem capaz de vencer o meu pecado. Ajuda-me. Só tem uma pessoa que foi pronta e capaz e que agradou perfeitamente a Deus. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, no teu Filho amado, que morreu por mim, é que eu busco, é nele que eu me firmo. Então eu oro: Senhor, faze-me como tu, ajuda-me, sustenta-me, dirige-me, sê comigo, sustenta-me. E aí eu busco instrução bíblica. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando alguém te dá uma ordem, aí Paulo falando aos patrões, lá em Efésios 6, ele diz assim: faze-o não como se eles estivessem olhando, mas quando eles mandarem, como se Cristo estivesse vendo. Olha os parâmetros bíblicos, olha a instrução, olha o modelo, olha a oração para a transformação do meu coração pecaminoso. Então o processo da redenção e da obra de Cristo está presente no dia a dia, todas as nossas situações, em cada momento. E eu preciso olhar para ela, me instruir e buscar inspiração para uma transformação. Não é só ficar: eu queria ser um crente melhor, né? Eu queria fazer isso. Não é isso. Então o ato redentivo precisa ser aplicado. Esse exame da fé é que ele nos apresenta. Ele coloca o cenário de uma sala de tribunal para sermos examinados pelas Escrituras para determinar se possuímos a graça salvadora ou não. Então no livro ele fala que você está no tribunal e as Escrituras vão julgar você. O que vai acontecer? Se você é julgado pela Bíblia, o que acontece? Miserável pecador que sou, livra-me do corpo desta morte. É a sentença. É a sentença, não é isso que Paulo diz? Quando Paulo examina o pecador, o que Paulo diz? Está condenado, não há salvação. Então ele monta esse cenário, coloca você lá e põe a Bíblia para julgar você. Depois de provar que se pode dar aos crentes a certeza da sua salvação, William Guthrie examina vários meios pelos quais os pecadores são trazidos a Cristo. A seguir, ele focaliza a fé salvadora como uma evidência muito segura de que a pessoa tem um interesse salvífico em Cristo. O que é interesse salvífico? Muita gente está na igreja por interesse próprio. Chegaram e falaram assim: se você não crê, você vai para o inferno. O inferno? Não, o inferno não, o inferno é ruim, eu quero Jesus. Ele veio para a igreja por qual motivo? Livrar a pele dele do fogo do inferno. Ele é um egoísta. Quem tem fé salvífica vem para a igreja por causa do interesse em Cristo. Cristo é tudo para ele. A fé dele está depositada em Cristo, na pessoa de Jesus. Então ele vem para o Evangelho através e por causa de Cristo. Então muita gente vem porque fizeram muitas promessas. Sua vida é difícil, se você vier para a igreja vai melhorar. É verdade isso? Não. Pelo contrário, ser crente vai trazer muito transtorno, vai ser duro. Então muita gente veio por outros interesses. Ele distingue também essa fé da dos hipócritas. Ele conclui a primeira parte explicando porque alguns crentes duvidaram do seu interesse em Cristo. Então, muitas pessoas têm dúvida. Nosso catecismo maior, instruindo-nos acerca da participação na ceia, pergunta 161, 162, fala que pode acontecer de você ter um interesse errado.
E aí você precisa mudar isso. Você precisa transformar. A oportunidade é dada todo domingo. Todo domingo, quando Cristo nos fala pela pregação, Ele está nos convidando ao arrependimento. Então, no último dia não tem desculpa. Constantemente Ele nos chama ao abandono da posição que nós podemos ter, que não é correta, para a posição correta. A segunda parte ele fala sobre como podemos alcançar o interesse salvífico em Cristo. Então, você está com dúvida? Não tem? Agora ele vai falar como você pode alcançar. De que maneira? Esse capítulo é útil para aqueles que lutam para verificar a realidade da sua fé. Sua fé está assim, ó. Você não consegue ter certeza? É aqui. É aqui. Ele vai explicar como você chega a essa fé verdadeira, autêntica. O capítulo seguinte trata das objeções que se pode levantar contra a união com Cristo, tais como excessiva pecaminosidade, incapacidade de crer, falta de frutos e ignorância. Então, às vezes as pessoas chegam assim: pastor, estou com dúvida porque eu não consigo deixar o pecado. Eu também, estamos nessa. Pastor, eu queria largar aquilo. Eu também não consigo largar não, vamos juntos. Então, muito cuidado, porque às vezes essas situações são impedimentos para você ir. Ninguém pode ter essa ideia de que vai quando é santo, porque ninguém é santo. Você tem que ir com os seus pecados. É Ele que nos purifica dos nossos pecados. É Ele que nos livra dos nossos pecados. O capítulo final descreve a relação pactual, pessoal com Deus em Cristo. O livro conclui com um sumário da obra em 4 páginas, na forma de perguntas e respostas. Então, o final do livro é esse sumário de 4 páginas, perguntas e respostas sobre todo o livro. Então, um livro que tinha uma didática interessante para a época, que revoluciona o método como geralmente se escrevia no período, ok? Bom, alguma pergunta sobre este puritano? Alguma colocação? Antes que vocês perguntem, não tem material dele em língua portuguesa, tá? Sim, Elias? Rapaz, na época de Jesus já tinha? Jesus se estressou, né? Quando ele está lá no jardim do Getsemane antes de ir para a cruz, as escrituras dizem que ele estava tomado de excessiva tristeza. E ele suou gotas de sangue. A revista super interessante de 2001, eu não me lembro qual mês, traz uma reportagem sobre esse fato. Quando nós alcançamos um nível muito alto de estresse, algumas pessoas podem ter os poros da pele dilatados de tal forma que os vasos sanguíneos que estão por baixo da pele venham a sangrar junto com o suor. É por isso que Jesus suou gotas de sangue. Então, várias pessoas passam por esse estado, né? Então, ele passou por isso. E o estresse dele foi tratado com o quê? Oração. Ele orou e chamou os discípulos a orar. Então, a oração produz paciência, a oração conforta, a oração nos ensina a lidar com a ansiedade. É o melhor remédio para a ansiedade, porque orar nos faz confiar em Deus. A oração é confiar nas promessas de Deus. A oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. Quando eu oro, eu compreendo a vontade e as promessas de Deus, e isso conforta o meu coração e o transforma. Diferente do que se pensa hoje de oração. Oração hoje é decretar, ordenar, exigir. Então, as pessoas estão querendo mudar Deus ou mudar a situação ao seu redor. Jesus não fez isso. Ele podia ter orado: olha, passe de mim esse cálice, está resolvido, mata os soldados todos aí, joga fogo do céu, acaba com isso aqui e pronto. O que ele fez? Eu vou morrer na cruz. Me ajuda, sustenta-me, dirige-me. E foi, e morreu na cruz. Então, ele se conforma à vontade do Pai. Ele entendeu o que diz o Salmo 22. O Salmo 22 é a profecia da crucificação. Quem lê o Salmo 22 consegue... Claro que ele está ao contrário, né? O início do Salmo é o final da crucificação. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
Então ele começa daí e vai regressivamente falando acerca de como ele padeceu na mão dos soldados. Ele foi humilhado, foi esbofeteado, foi furado pela lança. Tudo isso está relatado no Salmo. Então ali, ele na oração se conforma a essa vontade de Deus e morre na cruz. Se fosse hoje um praticante da teologia da prosperidade, ou essas teologias aí que ordenam a Deus, não tinha acontecido morte na cruz, né? Não tinha acontecido nada do que está ali na Bíblia. Então a oração é esse processo contrário. Então de fato já tinha Elias. E o estresse não é algo novo para o ser humano. E você consegue perceber na história vários personagens que passaram momentos de estresse. E aí a importância então de você ter uma fé firmada na oração, nas promessas de Deus, e uma válvula de escape. O que é a válvula de escape? O ser humano ele é composto de 3 aspectos. Físico, concordam comigo? Então você precisa dormir, se alimentar, tudo isso ajuda. Então você comer uma rabada antes de uma situação estressante vai ajudar você? Uma feijoada? Uma panela de feijoada ajuda você? Não. Então agora, minhas férias agora de 15 dias, eu viajei de carro 2.178 quilômetros. Comer uma feijoada antes de sair de viagem ia ajudar? Não. Comi comida bem leve, frutas, legumes, verduras, para poder ter uma viagem mais tranquila. E sem comer também não ia me ajudar. Então eu me alimentei bem, mas com alimentação leve, que me ajudou. Dormi bem, o que me ajudou. Dormir bem para mim é dormir 3 horas, né? Que na noite que eu viajei eu dormi só 3 horas. Mas para mim tá bom. Para outros é 8 horas, 10 horas, né? Isso tudo faz parte. Mas eu também sou formado de emoções, não sou? Não tem emoções? Então, as emoções também precisam ser tratadas. Assistir um bom filme com a esposa, brincar com seus filhos. Tudo isso trabalha o seu emocional. E tem o espiritual, a oração, a leitura da palavra. O ser humano precisa trabalhar os 3 aspectos. Se ele trabalha só um, o outro não, todos os outros são afetados. Minha esposa, por exemplo, se ela não dorme, fica de mau humor, afeta emocional. Se o corpo dela está cansado e a emoção não está bem, vocês acham que ela vai orar e ler Bíblia? Também não. Aí vai afetar o espiritual também. Então as 3 partes precisam estar unidas. Para tratar estresse, o que é o estresse? O estresse é quando eu encontro alguma situação difícil, nós temos situações difíceis com as quais nós não conseguimos lidar, e isso nos afeta. Mudança de emprego, de estado civil, tudo isso afeta a gente. Então tem uma escala da Associação Norte-Americana de Psicologia sobre as situações que causam mais estresse. Número 1, a morte ou perca de um ente querido. 2, casamento, entrar ou sair do casamento. 3, mudança de emprego. 4, eu acho que é mudança de cidade. E aí vai. Então todas as situações causam estresse. Para combater o estresse, você tem que tratar essas áreas. Então, se alimentar bem, dormir, tratar das suas emoções. Aí entra o hobby. Então, o hobby ajuda você. E o espiritual e o físico. Então, você tem que unir todas essas partes. Então, em todas as épocas, tem estresse. Tem situações com as quais nós não conseguimos lidar. E elas nos afetam. E ele, então, foi fortemente afetado. E aí ele conseguiu essa válvula de escape, né, como a gente disse. Quem já trabalhou com máquinas que tem regulagem de pressão, ela sempre tem uma válvula de escape. Se a pressão excede, o que você vai fazer? Libera a válvula. O que vai acontecer com a pressão? Volta para o normal. Aí você regula de novo. Então, o ser humano é assim, ele vai subindo. Aí quando está para estourar, regula. Aí ele volta ao normal. Então, de fato, os puritanos passaram por muito estresse. Por causa das perseguições, perderam os seus ministérios, enfrentaram muitas lutas que geraram estresse. Bom, alguma outra pergunta, alguma colocação? Nesse momento aí, há alguma convergência entre o puritanismo
Sim, nesse período aqui era o presbiterianismo. Na Inglaterra, nós vamos ter posteriormente o presbiterianismo. Inicialmente, grande parte do puritanismo inglês na Inglaterra só é chamado de dissidente, ou dissidentes ou puritanos. Já o puritanismo escocês, ele é sempre presbiteriano. E no período final do puritanismo na Inglaterra e na Escócia, ele é presbiteriano. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai em 3 vertentes: os congregacionais, que era um grupo menor dentro dos puritanos ingleses; os puritanos independentes, que era um grupo sem ligação, não tinha uma identificação; e os presbiterianos, que era o maior grupo e que vai marcar em grande parte o presbiterianismo norte-americano, escocês em sua totalidade e uma parte do inglês. Na Inglaterra durou pouco tempo, logo finda, e aí o anglicanismo domina de novo, volta a ser anglicana a religião, ficando alguns focos de puritanismo, mas bem fracos. Na Escócia prevalece o presbiterianismo até hoje. Nos Estados Unidos, grande parte presbiteriana, vamos pensar talvez em termos de 70% até 80%. Eu vou falar sobre isso em uma palestra que eu vou dar na UNB, no mês de outubro, sobre esse período do avivamento nos Estados Unidos pós-puritanismo. Eu vou falar fortemente sobre essa influência do presbiterianismo lá, mas foi muito forte. Na Escócia foi 100%. Tá? Então esse período aqui era presbiteriano, ele era presbiteriano. Tá? E aí com o ato de uniformidade, o segundo ato de uniformidade, quando ele é suspenso, ele não adere, os presbiterianos não aderiram em nenhum momento. E os puritanos independentes chegaram a aderir e depois racharam. Mas ele já abandona imediatamente, aí ele perde o ministério, 1 ano depois ele morre. Ok? Vamos então encerrar. Próxima terça-feira nós estaremos aqui novamente. Amanhã nós temos reunião de oração na casa do nosso irmão Emerson, nossa irmã Sandra, às 8 horas. Nós vamos sair daqui da igreja 10 para as 8. Tá bom? Oremos. Pai querido, obrigado pela palavra. Ajuda-nos a tomarmos esses nossos irmãos da fé como parâmetro, sabendo que foi tão importante esse período para a consolidação da reforma protestante. Obrigado a Deus pelo empenho, pela vida deles, alguns até mesmo morrendo pelo Evangelho, a fim de que chegasse a nós essa mensagem tão maravilhosa da graça salvadora de Cristo Jesus. Ajuda-nos também em nossos dias a sermos reformadores, transformando o nosso tempo pela pregação do Evangelho, sendo de fato aprovados diante de Deus como quem maneja bem a palavra do Senhor. Prova a nossa fé, ajuda-nos a termos uma fé salvadora na palavra e em Cristo Jesus, sustenta-nos na nossa caminhada. Nós rogamos, Pai, e pedimos em nome santo de Cristo Jesus. Amém.